Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá, boa tarde. Estamos começando ao vivo o programa Café com Prosa aqui na Rádio Jornal 88,7. Agora você vai ficar muito bem informado com esses assuntos que nós vamos discutir aqui na Rádio Jornal a respeito de política, empreendedorismo, tantos assuntos aqui do município de Barretos, do estado e do Brasil. Eu sou Rafael Dutra e sigo com você até às 6 horas da tarde aqui, com um agradável bate-papo hoje, recebendo o Jeromim, presidente dos Independentes, também o Marcelo Oliveira, também advogado e também membro dos Independentes, e estará comigo na bancada aqui toda semana o jornalista Igor Sorente. Gostaria também de fazer um agradecimento aqui ao Abdala, ao Abdalinha, a todo o grupo aqui da Rádio Jornal pelo acolhimento e pela recepção agora nessa reestreia do programa Café com Prosa. Muito boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui ao vivo. É o nosso primeiro convidado no programa que tem a transmissão pela Rádio Jornal. É o presidente da Associação Os Independentes, Jerônimo Luiz Musetti, mais conhecido como Jerominho. Ele está presidente pela 10ª vez e tem 35 anos de trabalho na associação. Não é isso, Jerônimo? Boa tarde para você. Boa tarde, Dutrinha. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui também, na Rádio Jornal. E ainda mais aqui, estreando hoje o programa Café com Prosa com o Dutrinha, garoto que a gente gosta muito, e é um prazer estar com vocês. Agora em outubro eu completo 11 anos à frente da presidência dos Independentes, associação que eu amo, que eu me dedico muito para fazer um belo trabalho lá, não só para a Associação dos Independentes, como também em prol do turismo de Barretos. Ô Jerônimo, eu fiz questão de estrear contigo o respeito que eu tenho por você, a admiração, e sou seu fã. Não só como membro dos Independentes, mas como a sua atuação fora dos Independentes, como cidadão, como pai, como homem, como irmão, todos os lugares que você passou, você foi muito bem sucedido. E a primeira pergunta que fica aqui, quem é o Jerônimo Luiz Musetti? Eu me considero muito jovem, eu sou um jovem de 63 anos, com muita energia, com vontade de sempre fazer o melhor nas coisas que eu sempre me dediquei para fazer, como na minha empresa, como também em prol da Festa do Peão. Sou lá de Laranjeiras, nasci aqui em Barretos, mas meus primeiros 7 anos eu vivi lá em Laranjeiras, das Perdizes, e depois vim para Barretos com 6 anos para estudar, e estou aqui até hoje com 63 anos, com 57 anos morando em Barretos. Tenho casado com a Laura, 2 moleques maravilhosos, o Lucas e o Pedro, e é um prazer estar aqui com vocês de novo, poder falar um pouco da Festa do Peão, falar dos Independentes, falar do prazer que eu tive quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Unibanco por 10 anos, conviver com seu pai, amigo meu pessoal. Quer dizer, coisa boa, tem muita história para contar aí. Ô Jerônimo, pode falar. Aproveitando que você falou do Pedro, o Pedro disputou uma prova que foi muito bem agora, o Ironman, né? Fala um pouquinho para quem nos acompanha também a respeito do sucesso que o Pedro está tendo nesse novo visão dele aí de Superman esportista. O Pedro vem aí acho que há 2 anos, mas praticamente treinando, sabe? Começou com bicicleta, depois ele começou a nadar, ele já nadava. Ele com 8 anos, ele já participou da final do Gustavo Borges, naquela época lá atrás, quando era moleque, criancinha. E depois começou a bicicleta, correr também. E recentemente ele fez umas provas aqui em São Paulo, fez em São Bernardo, fez uma aqui em São Carlos. E ele teve a oportunidade, através de um amigo, de fazer uma inscrição para o Ironman lá de Maceió. Como ele é dedicado demais, ele foi muito bem. Ele pegou o 6º colocado na categoria muito dele. Bom. Em torno de 1.000 competidores, ele ficou em 42º na geral. Quer dizer, é uma marca muito boa para quem pela primeira vez vai disputar 1.900 metros de mar. Ele nadou no mar poucas vezes, sempre nadou em piscina. Então você tem uma dificuldade, debaixo de chuva. A prova começou às 6 horas da manhã. Nossa. Aí depois ele andou 90 quilômetros de bicicleta e terminou correndo 21,5 km. Então é um desgaste muito grande. Mas ele foi muito bem. Ele ainda tomou um tombo na bicicleta, o rapaz parou bruscamente para pegar uma água na transição,
E ele veio, bateu na traseira da bicicleta, esfolou o joelho, o braço. Mas tá bem. Tá bem, não. Com 30 quilômetros de corrida, aconteceu isso com ele. Mas ele voltou, falou, pai, o senhor não imagina correr mais 60 quilômetros de bicicleta pedalando com as canelas tudo esfoladas. Mas ele foi bem, valeu a pena. Eu acho que é uma vitória, porque você participar sozinho praticamente, sem um companheiro para você estar ali sabendo como é que você está ou não, mas ele foi assim, ele está muito feliz. Se ele quase pegou o 5º colocado, ele estaria no pódio. Então, mas está feliz, está bom demais. Eu acho que é a dedicação, tal de assim, peguei para fazer e vou fazer bem feito. Legal. Passar também o Marcelo. Boa tarde, Marcelo, bem-vindo. Boa tarde, Rafael Dutra, é um prazer estar aqui com você, acompanhando o Jerônimo aqui, e poder levar um pouquinho de informação aí da associação e estar aqui nesse Café com Prosa com você. Parabéns por você estar de volta com esse programa, um programa que traz informações e que mantém aí a população barretense informada. Obrigado, Marcelo. Igor? Bom, Jerônimo, a gente nota que a festa do peão, que os eventos do Parque do Peão estão aí nas suas veias, né? Quando que começou a sua paixão pela festa do peão? O primeiro que quando eu mudei para Barretos, eu tinha 6 anos de idade, eu fiquei um ano morando na 35, entre 36 e 38, e com 7 anos de idade, meu primeiro ano de grupo, eu já fiz ali eu vim morar na 36, esquina da 25, quer dizer, no muro a última casa para encostar no muro do recinto Paulo Lima Corrêa, foi quando foi minha segunda casa em Barretos. E dali eu fiquei muitos anos morando ali, então já ia para a festa do peão como moleque, 7, 8 anos de idade, jogava bola, brincava ali onde era o campo, em frente ao recinto Paulo Lima Corrêa, tinha um campo. Então eu tive a oportunidade várias vezes de participar ali da festa do peão, acompanhar, meu pai me levar, minha mãe. Quer dizer, foi dali que surgiu a vontade de participar. E depois eu tive a oportunidade também de ser convidado através de um amigo meu, o Mauri. Eu comecei a ajudar voluntário, ainda aspirante do clube, e trabalhei uns 3 a 4 anos como aspirante lá no camping. E em 87 eu fui convidado, fui admitido à associação, e foi muito bom de lá, e estou até hoje. Jerônimo, nesse período aí que você está, qual que foi o maior desafio? Foi agora a pandemia que você passou à frente dos independentes? O que você considera o maior desafio? E já aproveitando, qual foi a sua maior vitória dentro dos independentes? Olha, o desafio, eu acho que ele é diário. Eu acho que, para mim é praticamente diário. Por que é diário? Todo dia eu tenho uma coisa nova que acontece, que me dá um calafrio, me dá um frio na barriga, e que é uma das coisas que... Eu lembro quando, numa terça-feira, a festa começava na quinta, teve uma destruição praticamente quase que total do parque, com o vendaval que deu lá. E todo dia a gente tem notícia, vai acontecer isso, vai precisar disso. Quer dizer, são frios na barriga, porque esse desafio é diário. Não tem coisa boa para quem está lá. Eu fico muito preocupado o tempo todo com qualquer coisa que venha acontecer e que prejudique o andamento da festa, porque pode acontecer. Coisas que não dependem dos dependentes, não dependem do Jeromim por não fazer. Depende de uma coisa isolada e que venha causar um dano para a festa, causar um dano para os independentes. Então isso aí eu só vou ficar um pouquinho mais tranquilo dia 28, meia-noite, que é o último dia do evento, e saber que Deus nos protegeu e aconteceu as coisas do bem. Igor? Bom, vamos falar um pouquinho de política, né? O político, ele gosta de Barretos, né? Até porque dá uma visibilidade. Em todas as edições eu sempre vi governador, presidente, deputado estadual. Como que a associação ela recepciona essas pessoas e como que ela se posiciona politicamente? Olha, o clube é praticamente neutro com relação a isso. O clube vai receber todos aqueles candidatos, tanto deputado federal, deputado estadual, governador, presidente da República, aqueles que se manifestarem o interesse de vir a Barretos, vir prestigiar a festa do peão e também defender as cores do rodeio. Eu vou estar vou abrir as portas do parque para receber essas pessoas. Aproveitar, já dizer pro Dutrinha que já tem gente me procurando para receber alguns convidados aí, ele que vai tomar conta, porque é manga verde, como a gente usa dizer lá,
que quando tem algumas coisas difíceis a gente vai lá que é manga verde. Mas não é. A gente vai receber todos esses políticos, vai ser bem-vindo na Festa do Peão, porque a gente quer é que as pessoas defendam o nosso rodeio, que defendam a nossa Festa do Peão, e não só a nossa festa, mas como todos os rodeios do Brasil. Ô, Jerônimo, para esse ano, tem alguma inovação? Para quem está acompanhando agora, eu já vou engatar algumas perguntas junto aí. Quer trabalhar na Festa do Peão de Barretos? Ainda há oportunidades de trabalho? Segundo aspecto, a pessoa quer comprar pacote ou ingresso, como que ela deve se dirigir aqui no município ou fora aí para todos que estão nos acompanhando aí, que a Rádio Jornal é ouvida aí em mais de 100 quilômetros aí de extensão, então tem um raio muito grande de cidades acompanhando e também pelas plataformas digitais aí, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter também. Sim, com relação a trabalho, esses dias agora a gente estava recebendo fichas lá no credenciamento do Parque do Peão. Eu não sei se já contratou todas as pessoas para os postos de serviço que a gente tem, mas eu vi inúmeras pessoas indo lá participar de uma seletiva, levando seus currículos. Acredito que possa até ver se porventura ainda tivermos vaga, teremos maior interesse de divulgar aqui para poder fazer com que essas vagas sejam preenchidas por um barretense. A venda de ingressos a gente está vendendo somente pela Total Acesso e lá no shopping, no Norte Shopping, nós temos um ponto de venda onde as pessoas podem adquirir os seus ingressos. O pacote já terminou, parou a venda, nós tínhamos um número para a venda desses pacotes e infelizmente muitas vezes o barretense, todo aquele barretense que poderia ter adquirido os ingressos, deixou para a última hora, o número expirou normal, sem a gente precisar avisar para as pessoas fazer correria, apenas, infelizmente, deixaram para a última hora e os pacotes terminaram. Agora vamos colocar a venda somente para a festa do ano que vem. Mas as pessoas que se interessarem em comprar o ingresso, é só entrar no site da totalacesso.com.br, que lá tem os ingressos diários. Jerônimo, e sobre a programação, inovação, o que você está prevendo, o que você está... Porque assim, faz 2 anos que nós não temos Festa do Peão. Então você ficou com uma bucha, que é bom esclarecer, que tem, os independentes têm o seu corpo de funcionários, o seu corpo de colaboradores, tem o custo mensal para manter o Parque do Peão. Então você ficou aí há 2 anos praticamente enxugando o gelo para poder manter essa estrutura. E agora é uma oportunidade de fazer recurso financeiro para poder manter esses 2 anos que ficou e daqui para frente. E no quesito inovação, programação, que você, como esse grande líder da Festa do Peão também, está prevendo aí para Barretos e para os turistas que aqui estarão? Para lembrar e passar para o barretense, nós temos lá inovação no camping, que a gente volta com shows do camping, do meio-dia 6, vários artistas de nome no Brasil vão participar, assim, sabe, de nome, renome, de fama no Brasil, vai participar dos shows do camping. Nós temos os 2 palcos esse ano, coisa que a gente não fazia, nós vamos fazer 2 palcos com cenografia, com visual muito bonito. Vamos ter uma iluminação de LED na arena, muito bonito também para a plateia, que vai fazer aquela mesma iluminação que quem viu o DVD do Gustavo Lima vai dar para entender como vai ser a beleza que vai ser. Tem aí camarote Brahma novo, tem o camarote novo na Parque do Peão também que a gente fez. Quer dizer, a festa em si, nós estamos deixando o parque cada vez mais bonito para poder chegar agora na semana que vem. A gente está começando já com Belo Velho, daqui 10 dias praticamente, né? Sim. Então, isso vai voar. Mas tem muita novidade, muitos shows, muitos artistas participando da Festa de Barretos. Primeiro final de semana com grandes atrações. Quer dizer, eu estou muito feliz pela programação, pela compra de ingresso. A venda que nós já tivemos até o momento, ela mostra pra gente que a festa vai ser um sucesso, que você pode receber seus familiares aqui e oferecer esse dormitório para eles virem de fora para Barretos, que é o que nós precisamos. Mas o interessante é que muitos segmentos de camarote, áreas VIPs, isso está todos eles esgotados, quer dizer, mostra que a gente está certo. Não é fácil você fazer uma festa para pagar a conta de 3, porque nós ficamos 2021 sem festa, 2022, e agora estamos indo para o 3º ano e agora sim realizando uma festa. Mas o interessante é que as pessoas estão se programando e vêm para Barretos, e pode ter certeza, vamos fazer um belo evento que vai deixar
todo mundo com vontade de voltar em 2023 aqui. Se Deus quiser. Ô Marcelo, aproveitar também essa experiência que você tem lá dentro, que os momentos bons que você passou lá, que também falar um pouco das conquistas dos independentes para a cidade de Barretos, como Poção, algumas coisas que é interessante você geralmente falar também, que às vezes a população olha que os independentes só gera festa. Não. Ele gera emprego, ele gera renda, ele gera outros eventos e também atrelado com a política, igual o Igor falou, que sempre recebe os políticos, teve boas conquistas para a cidade de Barretos e para a região também, né? Dutra, nós costumamos dizer que Barretos tem duas referências, né? É a Associação dos Independentes e o Hospital do Amor. A Associação dos Independentes, desde a sua fundação, ela tem como lema trabalhar a parte assistencial. Ela é uma associação sem fins lucrativos, que foi criada faz 67 anos, né? Com o intuito de ajudar as entidades. Então, nós temos como meta sempre ajudamos bastante a Santa Casa, o Hospital do Amor, as entidades no geral. Esse é um dos objetivos da Associação dos Independentes. Então, ao longo do tempo da associação, muito já foi feito. O Hospital do Amor mesmo, lá atrás, recebeu aí os seus primeiros shows que foram doados pelos artistas, pelo Chitãozinho, e aí começou-se a viabilizar essa questão da parte, vamos falar assim, particular, né, dos empresários, dos artistas, que viabiliza para pagar esse déficit do Hospital do Amor, que a gente sabe que a tabela do SUS deixa um valor aí grande, de entre aspas, aí, de prejuízo, né, de déficit, que é suprido pela essa parte empresarial, por essa parte particular. Então, esse foi um dos trabalhos importantes da Associação dos Independentes, de conscientizar a parte artística de que ele tem que colaborar. Então, hoje, a maioria dos artistas participa de uma forma assim, com muita preocupação e com muito incentivo ao Hospital do Câncer. Essa foi uma das grandes conquistas que a associação trouxe. A cidade de Barretos, no geral, ela tem orgulho da festa do peão. Qualquer lugar que você vai, ou quando você vai fora de Barretos, quando você fala assim, eu sou de Barretos, uma das referências que a gente ouve, você é da terra da festa do peão. Não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Nós já tivemos a oportunidade de estar na Argentina uma vez, quando a pessoa se identificou, nós identificamos, falou, Barretos, ou seja, então isso é muito gratificante para nós que somos da associação, para nós que somos barretenses e termos orgulho de ser barretense. E as conquistas também, né, como a duplicação das comitivas. São várias conquistas. Então, tem várias conquistas que está atrelado ao desenvolvimento da festa do peão. O aeroporto foi conseguido através o Zequinha comentava muito isso, uma pessoa que a gente tem todo mundo tinha um respeito pelo que ele fez pelos independentes, sempre falava, Jerominho, aeroporto, o Poção da Via das Comitivas, também foi na época da gestão do Cacá. Nós podíamos ter pedido a cobertura do estádio, o Cacá falou, não, eu preciso de água. E precisamos e assim por diante, viabilizou naquela época. E aí depois até viabilizamos com a prefeitura, onde foi perfurado ali no espaço próximo ao parque, e hoje ele serve a cidade toda. Quer dizer, tem inúmeras outras atividades. O próprio Hospital do Câncer, através da gente, os políticos que vêm a Barretos, todos eles colocam emenda, colocam recursos através do relacionamento que a gente fez ao longo dos anos. E até agradecer também o estádio, né, que leva o nome do Web Resec, né, que foi uma baita conquista para aí os independentes e para a população como geral ali, que recebe ali 55 mil pessoas, estruturado, uma baita estrutura, um projeto do Oscar Niemeyer, uma coisa linda, maravilhosa, né, que a gente tem que ressaltar também, né, Marcelo? Com certeza, o trabalho do Dr. Web enquanto político barretense, né, uma das lideranças, uma das mais fortes, se não a mais forte, no meu ponto de vista, é uma referência política de Barretos. Nós não tivemos outra referência desse tamanho ainda, e que pudesse ocupar aí, que viesse fazer o trabalho que ele fez, então isso tem que ser destacado realmente. E por isso o estádio, que é referência no Brasil e no mundo, leva o nome do Dr. Web Resec. E nós somos gratos, viu? Os independentes é grato e reconhece o trabalho que o Dr. Web fez em prol da festa do peão ao longo dos anos. Mas inúmeras vezes, eu estava no Parque do Peão ainda antes de entrar no parque, de ser sócio, e eu lembro lá CPFL fazendo em frente ao Parque do Peão ali, aquela iluminação, aquela via de acesso onde vem da rodovia hoje até o parque, quando aquilo lá, primeiro ano era uma estradinha de terra,
o clube é muito grato ao trabalho que o Dr. Webb fez ao longo dos anos em prol da Festa do Peão, e não só da Festa do Peão, como da nossa cidade. Igor? Bom, antes de fazer essa ampliação aí da vida das comitivas, né, em 96, eu acho, houve um congestionamento muito grande, inclusive o João Paulo Daniel ficou parado lá na pista, né, teve que ir a pé até o estádio, né, mas o que eu tô assim só fazendo essa lembrança. O que eu quero perguntar para você é referente à programação. A Festa de Barretos, ela tem uma democracia, né, se tratando de estilos, de tribos, porque além do sertanejo, já teve Xuxa, Sandy Júnior, Titãs, Paralamas, Ivete Sangalo, até funk, como o MC Kevinho, por exemplo, né? E esse ano também tem como grande atração o Alok, que é um eletrônico. Como é que o público dito sertanejo, que acompanha o rodeio, vê essa mistura musical? Como é que é a receptividade desse público? Ô Igor, de vez em quando a gente até recebe algumas críticas. Infelizmente, tudo que a gente colocar de atração, a gente procura trazer o que tem de melhor no Brasil, o que tem de diferente, o que tem de moderno. E infelizmente algumas pessoas, você posta que vai trazer Zé Neto Cristiano, o cara pergunta do Durval e Davi. Você posta Durval e Davi, então assim, não adianta que nós não vamos agradar todo mundo. Toda hora eu recebo crítica. O que eu postar lá, o cara pede outro show, pede outra coisa diferente. Mas o interessante é que a gente tenta agradar todas essas tribos. O eletrônico também incorporou muito dentro do rodeio, você entendeu? Todos os shows, final da noite, o jovem, e a oxigenação do negócio. Vamos dizer o seguinte, se a gente ficasse na época lá de trás, que era só a música da dupla sertaneja tocando viola e violão, viola caipira, talvez nós não teríamos o público, não teríamos chegado onde chegou. Foi com as inovações. Eu lembro até da época quando entrou a guitarra no sertanejo, sabe? Que não tinha. Então aquilo foi a modernização. O que é gostoso de você ouvir uma música que nem Divino e Donizete, bom, porém ele vai estar um baixo, vai ter uma sanfona, você melhora a sonoridade do daí faz um espetáculo bonito. Se ficasse só na música raiz tocando um vídeo, não estaria levando gente. Então a gente tem que analisar primeiro quem nós queremos chegar no público que a gente quer chegar. Todo ano a gente faz isso, que é encantar aquele que vem a Barretos, encantar o turista. Então, dando oportunidade para outros segmentos vir conhecer o rodeio. Então, o cara que gosta de Alok, gosta de Seven, gosta de Denis, Pedro Sampaio, que está aí número 1 hoje, quer dizer, Vintage, que vai agora em Jaguariúna, esse tipo de atração, ele traz um público que não é do rodeio. Porém, ele tem a oportunidade de vir um dia, gostar e fidelizar e nunca mais deixar de vir. Primeiro que a gente trabalha o ano inteiro para fazer com que o parque fique lindo e maravilhoso. Isso já acontece. Primeiro que a gente se preocupa com a limpeza do parque, com o banheiro limpo, com estrutura. Com show de fogos que ele não imagina que tem. E a gente chega lá e proporciona aquele espetáculo para ele. Por isso que a gente está aí, buscando um palco com cenografia, estamos buscando coisas diferentes para chegar na hora, o cara fala assim, nunca imaginei que eu ia ver isso dentro do rodeio. E isso acontece. Então é bom demais. Jerônimo, além dessa inovação, preservando as tradições culturais, como queima do alho, concurso da rainha, agora ali na entrada do Parque do Peão, você está fazendo uma fazendinha. Fala, que isso daí volta à nossa essência, igual o Marcelo falou bem no começo. Isso é bem interessante. Só para você ter uma ideia, eu faço questão de o carro de boi. Nós temos uma junta de carro de boi que vai dar uma volta no Parque do Peão no sábado à noite, no meio do público. Legal. Porque tem muita gente que nunca viu aquilo. Legal. Entendeu? Vai ter oportunidade. Eu já fechei com a Catira 25, a Escola de Prata, que vai estar andando no meio do público, fazendo as apresentações no sábado e domingo, na sexta e sábado. Eu já tenho algumas atrações de grupo de violeiros tocando lá no monumento, que a gente criou um espaço no pé do monumento, onde as pessoas, à hora de adentrar no parque, vai ver músicas que ele não imagina nunca encontrar tocando na Festa de Barretos. Vai ter uma escola de samba num dia se apresentando lá. Então, assim, passa uma pessoa perto daquela apresentação e ele gosta, ele para. E ele fala, eu nunca imaginei que eu ia ver samba no rodeio. Mas legal, o que eu quero aqui, proporcionar.
proporcionar algo que o turista e o barretense nunca viu. Por isso que é diferente da Festa do Peão. A nossa parceria mesmo com a GECIP, né, vem trazendo aí as tradições regionais. As pessoas que são da região têm a oportunidade de se apresentar em Barretos, uma parceria que vem já de 10 anos, 11 anos, que tem essa possibilidade da pessoa falar assim, pô, será que eu vou ter a oportunidade de um dia tocar em Barretos? Isso é legal. Despertar nas pessoas uma porta de entrada. A oportunidade de estar num grande evento. O Marcelo e o Jerônimo. O Jerônimo tem feito os independentes uma indústria de eventos agora, né? Bloquinho, samba, motorcycle. A ideia é que os independentes tenham eventos aí, ou o Parque do Peão receba eventos, melhor dizendo também, a todo ano para manter a estrutura e fomentar o turismo. Barretos aí como uma cidade turística que até então é divulgada aí para todo mundo. Ela está atrelada muito à Festa do Peão. A história de Barretos está atrelada à Festa do Peão, a história da Festa do Peão está atrelada à história de Barretos. Às vezes a gente esquece disso, porque Barretos se tornou uma marca muito forte por causa da Festa do Peão, e agora mais ainda por causa do Hospital do Amor, né? Tirando lá atrás que teve os frigoríficos, assim, que fomentou principalmente o frigorífico ângulo, que naquela época dos ingleses. Mas como que vocês analisam esse fomento da indústria do entretenimento que é o Parque do Peão? Os benefícios que ele traz para a cidade, seja geração de dividendos, impostos, renda, oportunidades. Como que vocês analisam? Vou começar pelo Marcelo, depois o Jerônimo aí. Nós temos que analisar essa posição do turismo de Barretos como um turismo regional. Nós não temos que encarar a Olímpia como um concorrente, e sim como um parceiro. Perfeito. Para o nosso turismo regional. Nós temos feito aí várias parcerias com a Olímpia, com alguns hotéis. Nós vamos inclusive hospedar muita gente em Olímpia. E assim, eu acho que vamos falar, é uma soma, entendeu? Barretos e Olímpia, como um destino turístico regional, só tende a somar. Não, eu aprendi com o Sebrae. Há muitos anos atrás eu fui convidado pelo Sebrae para ir numa missão. Fui lá em Bento Gonçalves e na região do Bento Gonçalves, Gramado, aquela região toda ali. E o que eu aprendi? Todas as cidades estavam trabalhando em prol do turismo, você entendeu? Então eu trazia turista para Bento Gonçalves, mas ele ia na cidade vizinha. Os que estavam na cidade vizinha vinham a Bento Gonçalves. É o que vai acontecer aqui em Barretos. As pessoas vão ficar hospedadas aqui no Parque do Peão, no anexo ao Parque do Peão, no Barretos Termas Park, e vai um dia passar no Parque de Olímpia. E muitas vezes as pessoas que estão hospedadas em Olímpia vêm passar o dia no Parque do Peão, aqui, vêm passando no Barretos Country. Quer dizer, vai começar a rodar e as pessoas têm atividade. Porque também você não consegue ficar só concentrado num parque aquático. Se você pegar 4, 5 dias de viagem para Olímpia, você vai querer um dia em outros parques para conhecer. E aí depois sim você vai tirar, talvez, eu gostei muito desse atrativo ou daquele atrativo, e eu espero que o Parque do Peão seja um dos atrativos que cada vez mais a gente tem a percepção e a vontade de incrementar, para que as pessoas voltem lá o ano inteiro. E é interessante, depois eu passo a palavra para você, Igor, que lá dentro do Parque do Peão nós temos um museu. E um museu que tem todas as tradições sertanejas, um museu que tem toda a história dos independentes atrelado com a história da cidade. E todos os finais de semana tem N turistas que vão até o Parque do Peão, entram e vão lá conhecer o museu. Então aí fica também uma oportunidade para você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, para ir lá conhecer. Porque eu conheço muito barretense que não conhece o museu. Que quando ele chega ao museu e fala, eu não acredito que tem tudo isso aqui dentro. E o museu lá dos independentes tem um acervo até maior que o museu municipal. É uma grandiosidade e bem preservado e bem cuidado pela Associação dos Independentes. A questão da pandemia, né, dificultou muito esse trabalho. Nós contratamos aí uma consultoria na área que demonstrou isso para nós. Ou seja, o turismo tem que ser um turismo regional e que não necessariamente ele não precisa ser um turismo de água termal. Nós temos turistas que vêm por causa da água termal, mas nós também temos turistas que vêm por causa da cultura. Nós podemos ter um estudo de um projeto vamos citar como exemplo, de um Beto Carreiro em Barretos. Legal. Entendeu? Então, esse ponto do turismo é que nós temos que fazer um estudo. A questão da pandemia dificultou, por quê? Porque quando nós estávamos para implantar
a questão da visitação ao Parque do Peão, ao Parque do Peãozinho, à Queima do Alho, a gente montar um destino turístico para que ele funcionasse, principalmente aos finais de semana, a pandemia veio e impossibilitou isso. Então agora, a partir da festa e com o funcionamento do hotel numa quantidade de leitos maiores, nós estamos mobiliando agora mais 70 apartamentos no Barretos Termas Park. Que fica lá anexo ao Parque do Peão. Fica junto ao Parque do Peão. No mês de junho, essa movimentação junto a esse empreendimento cresceu de forma significante. Nós temos parceria, inclusive, com o Barretos Country. A pessoa vem, ela se hospeda no Barretos Termas Park e ela pode usar o parque do Barretos Country Hotel para usar as piscinas de água termal. Eu acho que de mãos juntos, né? Juntos, Barretos Parque Hotel, Barretos Country Hotel e mais os empreendimentos aí da cidade de Olímpia, tende a se tornar de fato um destino de turismo muito forte no Brasil, assim como acontece no Sul, assim como acontece em outras regiões. Legal. Eu quero aproveitar, já que o Marcelo está aí na toada, você é advogado, né? E então eu gostaria de lançar essa pergunta para você. Não tem como falar de rodeio sem falar de bem-estar animal, né? Então, assim, existe uma pressão por parte das organizações protetoras dos animais em cima do rodeio. Há uns 10 anos tinha um movimento muito forte em relação a isso, né? Como que é esse movimento hoje dessas associações e o que a associação fez para mostrar para esses grupos que não tem maus tratos aos animais em Barretos? O rodeio sempre trabalhou em cima de estudos científicos, do ECOA, junto com o professor Tenório, estudos estes que foram publicados inclusive em revistas internacionais e que nunca nenhuma organização conseguiu demonstrar que o que a gente diz a respeito do CEDEM, do rodeio, não seja verdadeiro. Ou seja, então, foi um estudo científico publicado numa revista internacional. Então isso dá muita força para o rodeio, isso ajudou muito a defesa do segmento em Brasília, para que a gente conseguisse aí as leis que considerassem o rodeio como uma cultura, né? E que as entidades, elas trabalham muito, o que a gente vê nos processos, eu já tive a oportunidade aí de debater com essas entidades em vários processos, são fotos muito antigas e na sua maioria que não são nem do Brasil. A maioria das fotos, eles trazem fotos dos Estados Unidos de décadas atrás. Então tudo tem que mudar e nós temos que ter uma mentalidade aberta, que nós temos que estar aptos aí a promover essas mudanças e adequar. O Jerônimo teve no exterior, também tem uma experiência incrível também do que tem lá, do rodeio e também essa valorização, que Barretos é a meca do rodeio aqui no Brasil. E o segundo final de semana a gente sabe que quem vai para a Festa do Peão vai para acompanhar um dos melhores rodeios aí do Brasil e do mundo, né? Sim, nós vamos trazer esse ano para as pessoas que estão nos ouvindo se saber o que está acontecendo. Nós vamos ter no primeiro final de semana, de quinta a domingo, a final da PBR, que vamos trazer os melhores competidores do Brasil. Segunda, terça e quarta nós vamos ter a final da Liga esse ano, onde também vai estar competindo só os classificados da Liga Nacional de Rodeio. E de quinta a domingo o Barretos International Rodeio. Quem vai participar do Rodeio Internacional de Barretos? Muitas vezes as pessoas me pedem, não dá para competidor tal, o menino que ganhou agora aqui em Colômbia, pegou o segundo colocado em Colômbia, ele tem que estar participando do campeonato da Confederação Nacional de Rodeio, ele tem que estar ou na CR, na equipe Roseta, no Rancho Primavera, na Liga ou na PBR. Um desses 4 campeonatos, todos os 4 campeonatos, nós vamos trazer 3 competidores, então só aí nós temos 12 vagas. Então, só explicando para quem nos acompanha, tem esses 4 campeonatos. Estão acontecendo no Brasil, então o primeiro, segundo e terceiro colocado dele já entra direto para o Rodeio Internacional de Barretos. Os demais pontuação em dinheiro. Confederados que fazem parte da confederação, que mais ganhou dinheiro no Brasil hoje, do primeiro ao 15º. Esses 15 classificados também vão para o rodeio internacional. Então, é tudo por meritocracia. Cara que ganhou. Uhum. Não tem como eu falar assim, vou colocar um competidor aqui sem ter ganhado nenhum prêmio. Não, só competidores pontuados nos campeonatos ou então na confederação. Esses vão participar do rodeio internacional.
Então a gente não consegue mudar. Eu tenho um bom competidor. A regra é clara. É claro. Eu não vou colocar um competidor de Barretos se ele não estiver competindo no ano inteiro. Ele tem que estar montando, tem que estar ganhando campeonatos, qualifica ele para participar do rodeio de Barretos. E nós temos ainda, né, Jerônimo, o campeão e o vice-campeão do rodeio de Calgary, que esse ano vai se apresentar e também garantiram vagas para estar em Barretos, disputando aí o prêmio do Barretos International. Eles ganharam lá. Quem foi primeiro, Shane Proctor e Dakota. O Dakota foram os 2 campeões lá, primeiro e segundo colocado. Eles têm vaga aberta para Barretos. Se porventura um dos 2 não vir, o terceiro é o Alan de Souza, que é um campeão que ficou em terceiro colocado lá, ganhou agora também o rodeio de Rio Verde, ganhou o Cacilândia, está classificado já por recursos que ele ganhou, mais dinheiro esse ano, mas ele vai escolher se ele vai vir pelo rodeio do Canadá ou se ele vai vir pela classificação que ele tem no Brasil. Jerônimo, e o rodeio de Barretos traz os melhores peões, igual você está falando, e também a melhor boiada, né? A boiada que vem é uma boiada com bem-estar animal, bem trato, tem o Marcelo já explicou da parte científica dos estudos, que às vezes um ou outro começa a falar, e Barretos não tem maus tratos, e Barretos tem um bom produto que entrega para quem vem. Dutra, isso ao longo dos anos, já levamos promotores, já levamos o pessoal de ONGs lá embaixo para conhecer tudo que isso é feito. Tem a preocupação hoje de uma pessoa tocar, até com a condução do animal dentro dos bretos, a condução lá dos currais até o estádio. Ele tem todo um trabalho que não tem mais aquele ferrão que antigamente tinha. Ele tem mais um sinal que faz barulho numa garrafa, que faz barulho. Quer dizer, muda o formato, vai se aprimorando. Infelizmente, essas ONGs fazem esse trabalho e é bom que a gente é bem cobrado por eles. Por isso que nos preocupamos em cada vez mais melhorar a estrutura do rodeio para os animais e tudo mais. Eu estava lá em Calgary, até Calgary também tem. Calgary tinha lá alguns manifestantes, sabe? Esse ano já vi bem menos do que anos anteriores. Mas por quê? Lá tem muita... assim, eles batem pesado contra a corrida de carruagem. Por quê? A corrida de carruagem é muito bonita, é vibrante, mas é um evento que de vez em quando acontece acidente. E quando acontece acidente, é fatal um animal morrer e até competidor, porque imagina 4 cavalos correndo em disparada, mas muito forte. Um deles tropeçar, passa patrola por tudo, cai tudo e muitas vezes o competidor também. Já vimos lá, já vi anos de competidor também se acidentar e vir a óbito. Mas cada vez mais o que a gente tem que preocupar é um belo espetáculo, fazer com que as pessoas venham aqui e tenham vontade de voltar no Barretão. Igor, Jerônimo, a gente está aí falando de rodeio, então eu vou aproveitar a oportunidade, né? Barretos, ele começou com rodeio e a música veio depois, né? Tem gente que só vem pro rodeio e tem gente que só vem pra música, para os shows? Sim, o Igor, o público nosso do primeiro final de semana, ele é um público mais voltado para o show do que o segundo final de semana. A turma do chapéu e da bota é do segundo final de semana. É o pessoal que vem porque gosta do rodeio. Nós temos um público muito grande de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, que vem para Barretos. Rio de Janeiro também. Esse turista gosta do rodeio. Então, a gente já sabe que o primeiro final de semana, até o formato de gasto, a turma do show gasta menos que a turma do rodeio. A gente sabe até esses detalhes. Que a turma do segundo final de semana consome mais bebida, é um público mais de uma faixa etária mais velha. Mas a gente consegue ver que o público é totalmente diferente. Você vai ver no segundo final de semana as pessoas, muita gente, chapéu, coisa que você vai ver muito pouco no primeiro final de semana. Então é bem interessante o formato e a gente vai se adequando a ele. Vamos trazer os melhores shows mais voltados para a música sertaneja, aquele que gosta mais o mais universitário, ou não, você vai moldando a festa conforme o público que você tem. E pelas vendas, o que você está vendo assim? Vai ter um dia que vai estourar, que às vezes vai faltar ingresso, até para quem está nos acompanhando já correr para garantir o seu ingresso também. Mostra claro para gente que o primeiro o primeiro final de semana ele mostra que ele está muito forte, os melhores, e uma coisa que os independentes faz ao longo dos anos, que é tentar fazer com que a festa dê equilíbrio, que ela consiga ter um excelente público no primeiro e que ela teve um público maior ainda no segundo. E a gente sempre trabalhou. Por que a gente trouxe Shania no primeiro, trouxe Garth Brooks no primeiro? Para fazer com que a festa dê equilíbrio. Porque caso contrário, todo mundo deixava vir no segundo final de semana. Então,
Essa é uma preocupação que a gente tem. Nós conseguimos o objetivo, o que é? Vamos trazer uma melhor grade para o primeiro final de semana, o segundo é uma grade excelente e um bom rodeio. Quer dizer, já faz com que nós vamos ter, no mínimo, quase que meio a meio a festa. Hoje ela está maior no primeiro final de semana, a procura por show do Gustavo Lima no primeiro final de semana, a sexta-feira. Nós vamos ter a maior sexta-feira dos últimos 20 anos. Nossa. Quer dizer, é do primeiro final de semana. Isso é muito positivo, porque Jorge Mateus, Pedro Sampaio e o Wesley Safadão, todos estão muito bem, fora os shows lá de fora. Então mostra que a festa vai dar o equilíbrio que nós acertamos. Jerônimo, tem um produto dos independentes que o barretense às vezes esquece de adquirir e aí chega na hora falando, nossa, que é barato, porque é parcelado, é fácil de fazer aquisição, que é o pacote. Sim, o pacote é um preço bem acessível pela quantidade de dias e pela quantidade de shows. Porque quando você divide, sai muito barato por show. Não vou colocar nem por dia. Só para te dar um exemplo. E às vezes o barretense não dá esquece, valor, não dá valor, depois fica filas e hoje eu tive inúmeros telefonemas de pessoas. Eu deixei para comprar. E a gente colocou um número, esse número expirou. Então, o número para pacote, que era um valor mais acessível para o barretense. E uma coisa que a gente percebeu, a região estava vindo comprar. Nós não exigimos nada de ninguém que vá lá comprar. Comprovante de residência. A gente apenas exige que a pessoa, ele se identifica como um barretense, mas a gente sabe que é da região. Por quê? Depois os nossos funcionários falaram, veio muita gente das cidades da região comprar o pacote. Mas esse pacote é para o barretense. Eu não posso pedir documento para a pessoa, porque ela vai até arrumar um documento de alguém na cidade, de um parente, vir comprar. Mas o barretense deixou de comprar o pacote por 300 e poucos reais. O pacote estava sendo 300? Estava 450 no final. Hoje, só o dia do Gustavo Lima, no dia 20, eu acho que está 250 inteira. 260 hoje. E o pacote era parcelado. Parcelado, sim. Ele podia parcelar acho que em 6 vezes, 4 vezes, foi diminuindo. O interessante do pacote é que ele pode entrar no parque para almoçar de manhã, ele volta no final da tarde, ele pode voltar à noite, ele entra no parque e sai quantas vezes ele quiser, porque é a biometria, o que vale é o cartão e o dedo do usuário. Então fica muito fácil, era uma oportunidade que nós demos para o barretense comprar e ele deixou para a última hora, infelizmente esgotou e agora só o ano que vem. Ele teve a oportunidade de comprar desde 2020, por causa da pandemia, isso veio se prorrogando, então a associação pensa sim na população barretense, porque um pai de família, de fato, fica difícil para ele adquirir os ingressos para a família toda. Então essa é uma possibilidade que a associação pensou de vamos falar, apostar no barretense, de dar a possibilidade que o barretense frequente a festa. Então isso se prorrogou e não, vamos falar assim, ultimamente em razão até da quantidade de venda de ingressos diários, se a gente não chegar num determinado ponto e parar essa venda, isso impossibilita a segurança do evento, o evento ocorra com segurança. E é bem oportuno a gente alertar para o próximo ano, para que o barretense faça a aquisição o mais rápido possível desse pacote, porque ele vai conseguir pagar parcelado, ele vai ter acesso a todos os shows. Não é de hoje que existe o pacote, que é destinado aos barretenses. Então é um baita produto que os independentes faz para a população de Barretos. Faz para todos aqui ter, igual o Marcelo falou, a oportunidade de frequentar, estar presente e desse evento que é internacional, né, Marcelo? Então nós tivemos 2019, 2020, 2021 e 2022. Tiveram 3 anos para comprar e hoje o telefone do Jerominho não para de tocar, o pessoal querendo comprar pacote. É isso aí mesmo. Infelizmente as pessoas esqueceram e agora chegou e agora ele vai ter que comprar individual. Mas o que vale a pena é que se programar para o ano que vem, quando a gente lançar o pacote, já comprar. Não deixe para a última hora. Os números são pacotes que você lança com um valor mais acessível ainda e depois ele vai subindo conforme vai o escalonamento que você programou, você entendeu? Jerônimo, quando você assumiu a presidência pela primeira vez, em 95, a festa comemorava 40 anos, né? Hoje, 27 anos depois, você está aí como presidente novamente. Quais eram os principais desafios daquela época e os principais desafios de hoje? Olha, eu lembro quando eu assumi lá muitos anos atrás, né, a primeira festa foi em 95, aqui lá, o parque era uma fazenda, onde você não tinha
tinha praticamente não 1 metro de calçada, era totalmente pasto, que aí quando chegava a festa a gente roçava e tinha umas ruas, algumas ruas ali, aquela rua do Berrantão, aquela rua, mas era praticamente uma fazenda, que ficava fechada o ano todo, com gado, e depois voltava para a festa, coisa que a gente foi começando a incrementar. Vamos fazer 1 metro de calçada, 4 metros de calçada, 4 para lá, 4 para cá. Hoje o parque está totalmente estruturado, tem mais de 1000 vasos sanitários, o tempo todo nós não paramos de investir lá. Por quê? Temos que proporcionar para quem vai lá o melhor conforto, os melhores dias de um grande evento. Então, cada vez é um aprendizado. E isso a gente não para. A gente quer fazer com que melhor infraestrutura do parque, de visual, de beleza, de encantamento, tenha cada dia, cada tipo que passa. O que os independentes têm de maquinário, bem cuidado e bem organizado, há muitas prefeituras pequenas que não têm. Verdade. E isso mostra o investimento. E tratores até antigo cuidado, tratores novos, isso a gente vê ali, quem está no dia a dia contigo vê a sua preocupação em estruturar. A gente preserva ali o meio ambiente também, que é uma divisão da Mata Atlântica com o Cerrado. Sim. A Mata Atlântica vem e morre mais ou menos ali na região dos Independentes e começa a subir o Cerrado, tá a matinha ali do lado, preservada até hoje, tem outras matas preservadas, tem uma represa muito grande lá no fundo preservado, que é perto agora lá do Barretos Parque Hotel. Então também é bom falar também dessa parte da conservação, da preservação, da parte da natureza, nesse contraste aí. Dutra, eu tive a oportunidade de conhecer alguns parques aí, aqui do Brasil. Então eu conheço o Parque de Londrina, conheço o parque lá na Granja do Torto, que é um parque do governo federal. Quer dizer, nenhum deles tem a estrutura que a gente tem. Tanto é que as pessoas, quando a gente chega no parque para visitar, ver 2 delegacias, ambulatório odontológico, 2 ambulatórios médicos, quer dizer, é bem diferente do que a gente vê no Brasil e nas coisas que acontecem. Isso, quando eu esteve aqui o Dana Pierce, que foi o presidente do Calgary Stampede, veio aqui em 2019, e eu levei ele para conhecer o parque. Ele ficou encantado, porque tudo que a gente tinha ali é de primeiro mundo, é coisa com estrutura que é invejável até para eles, que faz um grande evento e recebe 110 mil pessoas a dia. Então a estrutura nossa cada vez mais nós preocupando com ela para fazer com que o turista chegue aqui e veja algo diferente do que ele viu nos anos anteriores. Tem uma rodoviária lá dentro, tem um berrantão lá dentro que cabe não sei quantas mil pessoas, então tem refeitório, é uma estrutura invejável. Recentemente, ontem, final de semana, eu vi uma divulgação, inclusive, que o site, o Instagram dos Independentes está fazendo, uma comparação de Barretos com o Rock in Rio. Você vê, o nosso parque tem o dobro de metros quadrados, 2 milhões de metros quadrados. É uma quantidade muito grande, é muito maior do que o Rock in Rio. A quantidade de som que nós usamos na festa do peão, ela é 2 vezes maior do que o Rock in Rio. Então isso demonstra a grandeza da nossa festa e o orgulho que dá ser barretense e estar aí podendo levar isso para o Brasil e para o mundo. Não, e basta ver, Marcelo, quem as empresas que trabalham para nós. Hoje você tem a maior empresa de som da América Latina, que é o Gabi, faz o Rock in Rio lá em Portugal, faz o Rock in Rio todo no mundo. LPL, que é a maior empresa de luz do país. NA, que é a maior empresa de LED. Quer dizer, você tem tudo que tem de bom, tá dentro da festa de Barretos. Tudo que tem de melhor, nós contratamos. Nossa biometria, que os pacotes nossos são com biometria. Evento nenhum faz esse tipo de trabalho. Evento de todos eles é um cartão que qualquer um passa, não. O nosso é feito para você, é a sua biometria, você pode usar, entrar quantas vezes quiser. Isso é mais moderno, isso já está há alguns anos com a gente e é o que é moderno. E atrelado também com o conforto, que está tendo uma ampliação da parte de camarotes, também que é interessante trazer aqui para quem nos acompanha, e também com a segurança, porque tem parceria com a Polícia Militar, tem equipes de segurança preparadíssimas e com registro na Polícia Federal, que faz a parte de segurança. Então assim, a gente também tem essa parte de conforto e de segurança, e como o senhor falou muito bem, que tem a Unimed lá com médicos, ambulância, então assim, é um complexo pro turista vir e se sentir em casa. E aproveitar essa oportunidade também,
agradecer o Corpo de Bombeiro, agradecer a Polícia Militar, a Unimed, a prefeita Paula Lemos também, que não mediu esforço, sempre tem nos ajudado. Quer dizer, agradecer essas pessoas que sempre estão envolvidas com a gente, sempre preocupado com o evento, para a gente, Polícia Civil também, né, o nosso comandante aqui da Polícia Civil agora, também que está aí, já esteve lá reunido com a gente, preocupado. Esse ano a gente volta com a delegacia móvel para dentro do parque, com um delegado 24 horas, quer dizer, uma estrutura de primeiro mundo no Parque do Peão, que é um dos maiores parques de evento do Brasil. O efetivo da Polícia Militar em eventos, Barretos, só perde para a Operação Praia, ou seja, a gente vê que a Operação Praia aí na época de janeiro ela é muito grande. Barretos só fica atrás no número de policiais só na questão do efetivo da praia em janeiro. A gente está assim caminhando para os minutos finais, né? Eu quero fazer uma pergunta. Bem no comecinho do programa você disse, só vou ficar tranquilo quando chegar dia 28 de agosto. Né? A pergunta que não quer calar, o presidente se diverte na festa também? Muito. Muito. Não é que se diverte. A preocupação é intensa, né? Adrenalina 24 horas, mas depois eu trabalho por volta até meia-noite todo dia, 1 hora, que é onde eu estou olhando tudo, fiscalizando, dando uma volta, vendo todos os setores. E depois eu tomo um chopp com os amigos, com a minha esposa, eu fico com o pessoal até mais tarde, até umas 8, 8 e meia da manhã. Gente, o Jeromel não dorme, o Jeromel não eu dorme, adoro, ele é o mais animado, adoro. Ele acorda cedo, dorme tarde, ele é o mais animado de todos, em cima da moto pra cima e pra baixo, telefone 24 horas. Eu queria ter a oportunidade 330. de não dormir, de ficar, mas aí você tomando chopp, tomando uma cerveja ali, outra aqui, e a hora que dá 9 horas da manhã, você tem que deitar um pouquinho, volta depois, começa de novo e não para. Então é um 11 dias. Vou te dar um exemplo. A semana passada, todo dia eu fui dormir meia-noite e meia, 1 hora, porque eu saí do parque em torno de 11 horas da noite. Até tomar banho e responder uns 200 zap que deve ter no dia na caixa, aí vai até quase 1 hora da manhã. A minha esposa acorda às 6, eu já dou uma despertada. Aí ela toma um remédio, acorda às 6h30, porque ela dorme mais um pouquinho ainda. Às 6h30 você acorda e fala, agora tem que ir embora. E já vai embora pro parque, só vai e vou dormir às 1 da manhã de novo. Isso agora. A tendência para até o final de semana, vai aumentando os horários de sair do parque. E quando chegar na festa aí não tem mais jeito. Aí é trocando, virando dia e noite, dorme lá umas 3, 4 horas de manhãzinha e ripa. Mas é rápido. A adrenalina me faz bem. É uma coisa que eu viro as costas, esqueço, parece que essa pandemia para mim nem aconteceu, porque foi 2 anos aí, e hoje para mim nem sei o que é esses 2 anos que passou, é verdade. Que eu tenho hora que falo assim, porra, passou tão rápido, até porque quando aconteceu, foi um Deus nos acuda. Agora para mim parece que foi até curto o negócio, mas bola para frente e fazer um belo evento, que é o que nós queremos fazer agora. E a preocupação hoje é com o sucesso do evento, com a segurança do evento, e que é bem diferente daquele sentimento que nós tivemos lá em 2020 e 2021, aquela frustração, né, de não conseguir realizar o evento, aquela preocupação. Então eu tenho certeza que a preocupação de hoje é uma preocupação, mas de uma forma muito feliz. Nós temos estar realizando a festa do peão, estar realizando ela com segurança. Por isso que nós estamos muito preocupados e estamos trabalhando muito para fazer o evento que ele seja um sucesso, e eu tenho certeza que vai ser. Olha, a mensagem final aí, Jeromel, nós estamos encerrando aí o programa. Marcelo, rapidamente aí. Primeiro, Dutrinha, te parabenizar. Você que mora aqui, também aqui na Rádio Jornal 88,7, com o seu programa no final de tarde. Uma vez por semana? Uma vez por semana. Que legal. Segunda. Obrigado por estar aqui pela primeira vez com você. Parabenizá-lo, colocar à disposição dessa parceria. E, se Deus quiser também, que você seja vitorioso, como em tudo que você pegou e faz bem. Dedicado. Dizer a você, ouvinte, espero vocês agora de 18 a 28 de agosto, nos prestigiando lá no Parque do Peão. Um abraço e tudo de bom para vocês. Marcelo? Convidar aí a população barretense a ser um membro da Associação dos Dependentes agora no período da festa, receber o turista aí de braços abertos, e tenha certeza que você também faz parte da festa. E para que as festas sejam um sucesso, nós dependemos muito da população barretense, e nós acreditamos aí nessa união de forças
para que tudo conspire a favor de que o evento seja um sucesso. Então nós conclamamos aí a população barretense para que receba de braços abertos o nosso turista e que nós não tivemos a oportunidade de recebê-los aí no ano de 2020 e 2021. Igor? Bom, e o programa Café com Prosa, que começou em 2017 só pelas redes sociais e hoje reestreia aqui pela Rádio Jornal. Eu desejo muita sorte, muito sucesso para você e para nós todos. Obrigado, pessoal. O nosso convidado vai estar recebendo uma caneca do programa, uma caneca exclusiva do Café com Prosa. Gostaria de agradecer. Estaremos aqui segunda-feira às 7 horas da tarde até às 6 horas da tarde, aqui na Rádio Jornal e também nas plataformas digitais. E por fim, gostaria de ler um pensamento aqui do pensador Confúcio. Exija muito de ti, espere pouco dos outros, assim evitará muito aborrecimento. Eu encerro assim o programa e falando para você, Jerônimo, a admiração que eu tenho, o respeito que eu tenho por você e a oportunidade de conviver contigo dentro dos independentes e fora dos independentes. Saiba que você me ajudou, que você fez eu aprender muito nessa trajetória. Eu tenho você aqui como amigo e te desejo saúde, saúde e saúde. Se Deus quiser. E fiquei muito feliz Obrigado. com você aqui na estreia. Obrigado mesmo. Até mais, pessoal. Esta é a Jornal FM, ZYE 314, canal 204, 88,7 MHz. Uma emissora do Grupo Jornal de Barretos Comunicações. Jornal FM, a sua rádio preferida. A Rádio Jornal apresenta